Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui com mais um Pode Mergulhar. Fala aí, Zegu. Maravilha, Gabiru. Mais um Pode Mergulhar aí, segunda temporada. Você com um convidado muito especial. É isso aí, mergulhadores, mergulhadoras do Brasil. Estamos aqui com o Pode Mergulhar, o podcast sobre o mundo do mergulho e suas peculiaridades. E hoje, diretamente de Brasília, o Presida veio nos visitar. Fala aí, Gabriel. Fala aí. Diretamente de Brasília, 10 a 9 horas. Isso aí, galera. Pô, tô aí. Prazer estar aqui com vocês aqui, nesse podcast aqui maravilhoso. Se apresenta aí pra galera, Edu. Meu nome é Eduardo Teixeira de Macedo, né? Conhecido pelo Zé Gu como Presida. É isso aí, Presida. Né? Represento aí a International Training aqui no Brasil, que é a detentora de 5 agências aí, né, de mergulho, né? A Scuba Dive International, Technical Dive International, Emergency Response Dive International, First Response International e a Performance Freediving. São 5 agências que trabalham diretamente com mergulho. Muito bom, o papo vai ser bom hoje para a galera que já é mergulhadora, principalmente, entender um pouco mais sobre as agências de treinamento de mergulho, né, que ficam por trás aí do ensino do mergulho no mundo inteiro, né? E para quem ainda não fez o curso de mergulho, é uma bela conversa também na hora de decidir quando vai começar o seu curso. Para entender um pouquinho que essa salada de essa salada de letrinhas, esse monte de cara? nome bonito que ele falou. Bonito, né? É verdade, né, cara? Mas antes de a gente começar com esse papo, Edu, conta um pouquinho aí sobre você, tua história, como é que você começou no mergulho, de onde surgiu essa sua vontade, há quanto tempo atrás? A long time ago, and far away. A gente tá convidando um pessoal antigo aqui, né, Gabriel? É uma turma antiga aqui, meu. Precisamos renovar uma terra distante. Uma galera que vem junto com as tartarugas de Galápagos aqui, né, meu? Eu vim, cara, comecei a mergulhar um tempo atrás, cara. Foi em 91. Comecei a fazer meu curso de mergulho básico, como todo mundo, né? Fiz o meu basicão lá e tal. Eu já era nascido. E aí comecei a mergulhar. Você já tinha nascido, né? Já recebemos mais antigos. E aí comecei a mergulhar e tal. Em 93 eu realmente comecei a levar o negócio a sério. Comecei a querer realmente, né, levar essa negócio a sério e tal. E comecei a correr atrás para fazer o curso de instrutor e tal. Mas até então era pura paixão mesmo? Paixão. Só mergulhava. Eu comecei a mergulhar em Porto Seguro, na Bahia. Eu saí de Brasília, fui morar em Porto Seguro, na Bahia. E lá eu comecei a mergulhar. E aí comecei a mergulhar. E aí me apaixonei pelo negócio, né? Fiquei encantado, né, com o mar, com o fundo do mar, etc. E aí quando foi em 95, eu vim para São Paulo fazer o curso de instrutor aqui com o famoso Gabriel Gami. Dr. Gabriel já esteve Gami. aí nessa sua cadeira aqui, né? Já esteve aqui. E na época ele era proprietário de uma escola aqui em São Paulo e a gente fiz o IDC e tal, fiz, né, avaliação e tudo. E voltei então para Porto Seguro para tocar uma operadorazinha lá. Que legal. Fiquei ali uns 2 anos lá e tal. Porto Seguro mesmo? Em Porto Seguro mesmo. Tinha uns mergulhos ali. Brolhos, nada a ver. Não, também fazia também viagem para Brolhos e fazia os mergulhos ali para fora do Recife de Fora, uns mergulhos legais ali. Só que eu acabava conflitando com outros interesses, né? A galera que ia para lá não tava muito afim de mergulhar, tava afim de encher a cara. Então, axé pra todo lado. Então era uma dificuldade, porque chegava... Mas você levou a galera com as jangadinhas também, não? Não, era barco mesmo, era escuna. A gente tinha uma escuninha lá de 12 metros, uma escuninha bem legal. E aí, cara, era uma briga, porque de manhã cedo você tinha os caras para mergulhar, os seus clientes para mergulhar estavam todos de ressaca, né? Nossa. Então era uma dificuldade, a gente tinha que mudar o plano de mergulho, escolher uns mergulhos mais rasinhos, porque os caras não estavam aguentando nem ficar de pé no barco. Então assim, aí eu vi, cara, aqui não é meu lugar. Né? Para quem quer levar o mergulho a sério, eu falei, cara, eu vou procurar outro canto. E aí voltei para Brasília. Aí em 97 abri uma loja de mergulho em Brasília, Distrito Federal. Scuba Du, né? Scuba Du. Isso é engraçado, né? Porque imagina a galera ouvindo e falando, o que o cara vai fazer com uma escola de mergulho em Brasília, né? Eu ouvi muito isso lá, muito. Pessoal, mas é muito louco Mas é muito mesmo. interessante, porque se não me falha a memória, é o segundo maior mercado de mergulho aqui do Brasil, né? É um dos mercados grandes, assim, cara. Brasília tem uma peculiaridade que acho que acaba atraindo muito, né? O mergulho acaba encaixando bem, né? Uma população jovem, tem grana, porque a maioria ali é funcionário público, então os caras têm um dinheiro, é discricionário, é um dinheiro limitado, mas tem, né? Todo mês, cai todo mês no bolso do cara. Então,
acaba que a galera faz muito mergulho, viaja muito. E até por ser também uma cidade muito distante do mar, todas as viagens acabam sendo pro mar, né? O cara, tipo, de cachoeira e trekking e escalada, a gente já tá por aqui, né? Então a gente quer, na verdade, ir pro mar nas férias. Então acaba que encaixa o mergulho, né? E vocês têm o facilitador do Lago Paranoá. Então, isso aí é uma história. Isso é uma história que começou, Gabriel, em 99, cara, para 2000. Até então ninguém usava o Lago Paranoá para mergulhar. Nossa. Quando eu cheguei lá, que eu montei minha loja em 97, ninguém usava o Lago Paranoá para mergulhar. Eu que comecei a usar o Lago Paranoá. E lá tem ali em 99. Tem bastante embarcações, né? Tem muita bastante coisa esportes lá embaixo. aquáticos. Tem muitas embarcações, tem muita atividade fora da água, mas dentro da água, até 99 não tinha ninguém que mergulhava lá. Claro, óbvio, eu tô falando isso assim, de maneira comercial. Podia ter um ou outro mergulhador que entrou lá e mergulhou, mas de maneira comercial, tipo, para dar curso, né, para certificar, para fazer treinamentos e tal, não tinha, os caras não faziam. Né? E aí, em 99, eu comecei com essa ideia de fazer os mergulhos no Lago Paranoá. E logo em seguida, um ano depois, em 2000, a gente descobriu o Lago de Mara Rosa. Que aí já é uma cidadezinha que fica mais distante de Brasília, mas que tem uma água mais limpa, azul, quentinha e tal. Né? E aí começou essas duas coisas, né? Fazia os treinamentos no Lago Paranoá e em Mara Rosa. É bacana. E o legal do lago é que é um facilitador muito grande, né? Cara, pra mim mão na roda gigantesca. Cara, né? não é o mergulho mais maravilhoso do mundo, mas é isso aí que você falou, né? Ajuda no curso, né? E pra mim é maravilhoso, porque assim, eu literalmente estou a 10 minutos do ponto de mergulho. Entendeu? Então eu pego o meu carro, pego o meu rebreather, boto nas costas, pego o meu aluno, ele pega o rebreather dele, a gente vai pro lago, em 10 minutos a gente está dentro da água. Entendeu? E assim, num lago fundo, que vai até 40 metros e tal. A visibilidade do lago, ela dá mais ou menos uns 3 metros, de média no ano. De vez em quando ela vai para uns 5, 6, na época da seca. E a temperatura da água é 25, 24 graus. É bem quente, bem gostoso. É uma coisa bem estável, né? Bem estável, e tem esse detalhe, né? A gente não aborta mergulho nunca. Né? Não aborta nunca, é sempre ruim, então não tem problema. A água é sempre ruim, então não tem problema. Entendeu? Mas isso é bom, né? A água que não tão boa vai formar um bom mergulhador. Depois que o cara passou por aquilo ali, ele tá tranquilo para mergulhar em qualquer lugar, né? Tem uma coisa até que a galera, assim, eu era conhecido na época, antigamente, eu dava muito curso, né? E eu formei assim, na minha vida como dono de loja, né, os 26 anos, 27 anos de dono de loja, eu formei mais de 3 mil mergulhadores em Brasília. E assim, eu era o rei da transferência, né, que antigamente chamava de referral, né? Eu era o rei do referral, porque o que acontece? A galera fazia muito teoria e piscina comigo. E queriam fazer o check-out às vezes fora, no mar, né, em outras escolas. E não queria fazer no lago. Então eu transferia o cara para outro instrutor no mar. Então o que me tornou muito conhecido no Brasil todo, porque a galera recebia muito aluno cliente meu. Exato, aluno meu. E eu falou assim, é o Eduardo lá de Brasília. Então quando eu ia para os lugares, eu ia para Noronha, eu ia para Porto de Galinhas, ou eu ia para Recife, ou eu ia para Paraty. Você que é o Eduardo, já recebi aluno seu. Quer dizer, então eu era conhecido no Brasil todo, apesar de eu não conhecer todos, mas todos me conheciam por causa das transferências, que eu distribuía transferência pro Brasil inteiro. Né? E fora, às vezes, do Brasil também, lá fora, Caribe também. Às vezes eu encontro com os caras, recebia muito cliente seu e tal. O que aconteceu? Você parou? Né? Então é interessante. Pô, legal. Isso aí foi em 97, Isso foi em 97, 99, 2000, aí foi até 2005, aí eu fiz Na verdade, assim, era uma loucura pra mim, né? Porque eu tinha a loja e eu trabalhava sozinho, né? Não tinha ninguém lá. Então até 2005, quando eu fui fazer meu curso de Course Director, até 2005 era praticamente eu e mais uns 2, 3 gatos pingados lá que me ajudavam, que tinham virado instrutores e tal. Então eu fazia tudo sozinho. Era uma loucura, uma loucura. E aí quando eu virei Course Director, aí eu comecei a treinar os meus staff, comecei a treinar outras pessoas para me ajudar, etc. Ter funcionários fixos, né, para trabalhar como instrutor na loja. Aí foi a hora que eu pude ir mais pro lado do mergulho técnico, começar a fazer coisas que eu estava a fim de fazer, mergulho em caverna, mergulho com rebreather, aí fui buscando outras coisas, né. E é legal isso que o mergulho proporciona, você vê, sempre tem coisa nova pra gente fazer, não para pra nunca, gente, né, cara? Até hoje eu faço pra curso. gente treinar. Até hoje eu faço curso. É isso aí. São 30 anos de profissão e até hoje faço durou curso. Quanto tempo? Então, aí quando foi em 2015,
eu recebi uma proposta da International Training. 15 já são 15 anos. A International Training fez uma proposta para mim, me perguntando se eu queria representar a International Training no Brasil. Eu, na época, trabalhava com outra agência, né? Eu trabalhava com a PAD. E aí, ele perguntando se eu queria representar a International Training no Brasil. E eu falei, sim, beleza, vamos lá e tal. E, então, eu achei que era incompatível eu ser representante de uma agência e, ao mesmo tempo, ter uma escola de mergulho também. Acho que seria concorrer com os meus próprios membros, né? Então, eu falei assim, cara, não dá para ter as duas coisas, até porque também não conseguiria me dedicar às duas, né? Putz, então eu falei, cara, mais uma função e tal. Aí eu falei, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a Scubadu. E aí vendi a Scubadu, infelizmente o cara que comprou não durou muito, ficou 2 anos com ela e vendeu e foi embora de Brasília. Então ela acabou, ela não existe mais. Mas hoje lá em Brasília tem outras escolas, né? Tem várias escolas lá, tem várias escolas lá. Que bom que o mergulho Bastante, continua ativo. O mergulho lá né? continua ativo, a galera mergulha. Cara, é engraçado, final de semana lá no Lago Paranoá, você vê 40, 30 mergulhadores. Maravilhoso. Todo final demais. de semana. A galera treinando e tudo. Bonito de ver, né, meu? Bonito de ver, cara, é bonito de ver. E a galera toda treinando, porque realmente não tem muita coisa pra ver. Né? Você vai ver, a gente até coloca coisas lá pra ver, né? Então colocou um ônibus, colocou um Fusca, colocou uma Kombi. Tem estátua do Predador, tem boneco do Hulk, tem boneco do Batman, pra poder ter o que ver lá embaixo. Não, mas é bacana que a galera continua treinando, né? Treinando. Pô, o grande objetivo do mergulho ali é o cara tá... o cara tá se aperfeiçoando para quando ele vai mergulhar, quando ele for pro México para mergulhar nas cavernas, ou quando ele for pro Caribe, ou quando ele for pra Noronha, etc, ele tá afiado, né? Ele tá bem. E é o que o Gabriel falou, assim. Uma outra característica interessante também lá de Brasília é isso. Como o mergulho é muito difícil, porque a visibilidade é muito ruim, tem muito sedimento no fundo, então qualquer coisinha levanta sedimento e tal, a galera acaba ficando muito bem preparada mesmo. Fica muito preparada para qualquer situação. A única situação em que você vê, às vezes, a galera que faz curso em Brasília dá uma rabiada assim é a questão de barco. Né? Porque às vezes o cara nunca entrou num barco, às vezes, na vida. Ou o cara nunca lidou com a sensação de enjoo no mar, né? Então são essas situações que às vezes o cara aqui de Brasília ele fica meio tipo assim, meu Deus, mar, né? Tipo assim, caraca, e pra vocês tá em casa, né? É o quintal, exato. Então você vê o cara enjoar, né? Ou o cara fica com medo do barco, ou o cara não sabe como se comportar no barco, né? Eu posso andar, posso levantar, né? Ele fica meio perdido ali no barco nos primeiros mergulhos. Depois, obviamente, ele se acostuma. Mas tudo isso que você está falando é muito bacana e acho que vai ter a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco sobre as agências de treinamento, né? Que é a questão de lidar com o mergulhador em treinamento constante, vamos dizer assim, numa questão de aperfeiçoar as técnicas e estar sempre preparado para um melhor mergulho, né? Para uma melhor experiência, né? Exatamente. Então ali, querendo ou não, é um ótimo local para isso, né? E é isso, né? Eu acho que se a gente for falar assim, de agências de treinamento, né, cara, existem mais de 200 no mundo, né? Então a gente conhece basicamente as que são as maiores, né? As maiores que estão aí em evidência, etc. Isso é um ponto legal a gente começar a conversar e até explicar para a galera conseguir entender um pouquinho melhor do que se trata esse negócio, né? O que é uma agência de mergulho? Por que a gente fala tanto, tem agência A, agência B, e todo mundo acaba ficando meio perdido, né? Porque no passado era meio que só existia uma no Brasil, né? Basicamente uma dominava o mercado. Exato, né? E hoje é uma coisa muito mais democratizada esse negócio da agência de mergulho, né? Então, basicamente, cada dive center que você visita, o dive center trabalha com uma certificadora. Então, tá muito variado. Então, às vezes, o cara fica meio perdido. Porque o cara liga numa escola e fala, pô, mas minha certificação é tal, em outra é tal. E eu posso. Eu posso. O cara não sabe como comparar o que está sendo oferecido para ele, né? Ele não tem essa noção do que está acontecendo. Então, é legal a gente tentar conversar um pouquinho e poder, acho que tentar deixar de uma forma mais clara, né? Para as pessoas conseguirem até tomar as decisões na hora da escolha da escola, da certificadora. Até uma das coisas que a gente pode já começar a desmistificar é que assim, a gente até, assim, de maneira, vamos dizer assim, foi natural isso aconteceu naturalmente, mas assim, nem é certo a gente falar que são credenciadoras. Porque, na verdade, só quem pode ser credenciador no Brasil, por exemplo, se o que eu saiba, é o Inmetro. Entendeu? Então, assim, na verdade, nós somos agências de treinamento. Né? E lá fora são chamadas de agência de treinamento. Nós não somos certificadoras, nós somos agências de treinamento. E como agência de treinamento, é mais ou menos igual uma escola. Se você fez curso primeiro ano do segundo grau, na minha época era assim, né? Primeiro ano do segundo grau na Joãozinho,
Você pode continuar o segundo ano do segundo grau na Zezinho. Entendeu? Então, assim, não tem essa coisa, porque o currículo escolar, né, é definido lá pelo MEC e tal, não sei o quê. Então, você pode progredir em outras escolas. Então, a mesma coisa acontece com a agência de treinamento. A gente tem um órgão, que é um conselho, né, que a gente define ali regras mínimas. Então, obviamente que uma pessoa que faz o curso numa agência, ela pode, obviamente, ir para outra agência. Né? Ela pode continuar o ensino dela em qualquer agência de treinamento que ela queira. Basicamente tem um órgão regulatório, então, mundial, né? Que se não fala é o RSTC, né? É o RSTC. Não chega a ser um órgão regulatório. Ele é, na verdade, um órgão... Ele é, na verdade, um conselho em que todos que estão ali dentro se comprometem a fazer aquilo. É como se fosse... É muito parecido com o que é o CE, né? Tipo, ou o que é uma ISO. Né? Você, assim, ó, eu quero que esse copo seja branco com essa alça aqui do lado. E eu me comprometo que ele vai ser sempre branco com essa alça aqui do lado. Isso é ISO e isso é o controle. Exato. Isso é o RSTC. Para a certificadora fazer parte da RSTC, ela precisa seguir que o copo vai ser branco e vai ter essa alça. Então não importa qual o nome que ela dê. Se vai ser XYZ Scuba ou se vai ser www diving, não interessa. Ela vai ter que seguir essa mesma regrinha. E a partir do momento que todas seguem essa regrinha, isso obviamente dá um quê? Dá uma força para que essas agências que fazem parte desse conselho possam justamente mostrar que o mergulho é seguro, né, que segue regras mínimas de segurança, etc. E que tem um padrão, né? E que tem um padrão. Você consegue migrar de uma para outra porque você teve você tem um padrão mínimo. Você teve basicamente a mesma base. Exatamente. Então aí vale ressaltar que o pessoal tem que ficar ligado, assim, não ficar muito preocupado em assim, agência X ou Y, mas sim se essa agência faz parte desse conselho, isso é importante. Sim. Porque as agências que estão dentro desse conselho fizeram então o seu papel, o seu dever de casa e falaram assim, olha, nós temos que seguir no mínimo esse padrão aqui. Então essas agências realmente são reconhecidas, não é à toa que são as maiores do mundo, né? São reconhecidas como maiores do mundo e as que mais definem, vamos dizer assim, os padrões do mergulho, porque entre elas se acordam, né? Fazem um acordo e dizem, olha, no mínimo tem que ter isso, né? Para poder um cara sair de um curso com segurança, bem formado e bem treinado com segurança. E o que muda basicamente então de uma certificadora para outra é justamente a metodologia que ela adota, seguindo os princípios que foram estabelecidos pelo conselho. Exatamente. Então, por exemplo, você pode ter uma escola hoje que segue o currículo escolar do MEC, mas ela tem um estilo de ensino, de didática, até esqueci o nome agora, mas tem várias didáticas, né? Sei lá, usa o método Paulo Freire, a outra usa o método montessoriano. Quer dizer, são dois métodos de ensino diferentes, são abordagens diferentes, mas vão chegar no mesmo final. Todo mundo vai aprender matemática, português. Então, assim, então é basicamente isso. Quer dizer, as agências elas têm as suas diferenças no método de ensino, né? Umas, por exemplo, no caso da SDI, por exemplo, ela ensina e preconiza que desde o início o cara tem que estar trabalhando com computadores. Outras já não preconizam isso, né? Outras já dão mais ênfase à tabela. Quer dizer, então é isso. Quer dizer, cada uma vai ter o seu estilo, a sua diferente abordagem, né? A sua diferente didática. Mas no final todo mundo vai aprender a desalagar a máscara. Né? Todo mundo vai aprender a recuperar um regulador. E aí, é isso aí. A montar seu próprio equipamento. A montar seu próprio equipamento. As técnicas de segurança. Saber as técnicas de segurança, saber o que é maré, o que é corrente. Né? Então, no mínimo, esses conhecimentos básicos. E no final, essa pessoa vai estar apta a poder mergulhar no mundo inteiro. Isso é importante. Você vai chegar lá na Austrália, nas Filipinas, no Caribe, vai apresentar a credencial. Quem estiver lá sabe que ele teve um treinamento que seguiu aqueles protocolos. E aí a recíproca é verdadeira de novo, tá? Você já foi em Harvard? Não. Você já foi em Cambridge? Não. Mas você já ouviu falar? Já. Você já ouviu falar? Sim. A mesma coisa das agências grandes. Existem 200 no mundo, gente. Tem agências que eu já ouvi falar, mas eu nunca vi uma carteirinha. Então é óbvio que se eu sou dono de uma agência, né, e eu recebo uma carteirinha de um mergulhador formado pela SDI ou formado pela agência YX, que são conhecidas, é óbvio que eu vou ficar mais tranquilo. É a mesma coisa. Se você está contratando um funcionário e o funcionário vem com um currículo escrito Harvard, você fala assim, pô, esse cara, nunca fui lá, é show, nunca fui lá, mas eu sei que esse trem aqui parece que é bom. Então, quer dizer, é isso. Então, aí é o renome de cada agência. Todas as agências têm o seu renome,
todas elas são, né, reconhecidas. Essas que são as maiores acabam, obviamente, sendo mais reconhecidas, vamos dizer assim. Ou melhor, o público enxerga de uma maneira mais confortável do que você, de repente, sei lá, você já recebeu uma carteirinha da YMCA na sua loja? Não. Já. A YMCA era uma credenciadora de mergulho. Ela não é mais. Naquela ali. Ela não é mais. Mas quantas vezes, por exemplo, você foi um dos primeiros caras que respondeu já. Muitos dos que eu já perguntei. Eu mesmo lembrava. Você mesmo nunca viu. Eu mesmo nunca vi uma carteirinha da YMCA. Você chegou a ver a carteirinha ainda? Cheguei. Agora na Aquadive esses últimos anos aí, apareceu um pessoal das antigas aí. Das antigas. Então, assim, cara, é uma coisa mas assim... Mas aí teve que fazer até o treinamento Não, então novo, assim, você fala assim, cara, beleza, eu sei que existe, mas caraca, primeira vez na vida que eu vi isso, né? Sim. Por exemplo, eu nunca vi eu tive loja há 26 anos. Ninguém nunca chegou, por exemplo, com uma carteirinha da PSI, que é uma certificadora que, inclusive, o grande resgatador de mergulhadores em caverna, um dos caras mais mega blaster de mergulho em caverna, que é o Ed Sorensen, é instrutor da PSI. Sim. Caramba. E você já viu uma carteirinha da PSI? Nunca vi. Ele é mais famoso do que... Ele é mais famoso que a agência dele, exatamente. Então, assim, ou, na verdade, ele faz a agência dele tentar ser famosa, né? Então, assim, é isso, quer dizer... Então, é óbvio que dessas grandes agências, né, quando você vai buscar um curso, você, obviamente, vai ter... O cara vai ficar mais... O cara lá na Austrália, né, que não conhece a Dive for Fun, vai ver que, poxa, tudo bem, eu não conheço a Dive for Fun, mas eu conheço a SDI. Então, beleza, esse cara pode mergulhar. Entendeu? Então, exatamente. Tem isso também. Eu acho que isso é legal e vale ressaltar pra galera, quando estão procurando curso de mergulho, saber que tendo uma boa certificadora, ela vai ser muito bem treinada, além do que vai ser passado para ela, né? Os protocolos mínimos, é muito do instrutor que está ensinando essa pessoa, né? E isso faz toda a diferença também. E é legal que ela vai ter a consciência que uma vez que ela está com aquela credencial na mão, qualquer lugar do mundo ela vai apresentar aquilo vai ser aceito. Isso, o cara que está recebendo, exatamente, sem questionamento, vai falar, pô, esse cara está certificado, ele é mergulhador, está aqui o teu equipamento, vende uma saída de mergulho para ele. E vamos curtir, vamos mergulhar. E existe uma coisa também que assim, eu vejo muitas vezes algumas pessoas que fazem curso, é normal. A pessoa que faz curso por uma determinada agência, às vezes é normal ele criar um certo amor, um certo apreço pelaquela agência e achar que nenhuma outra funciona ou nenhuma outra presta. Não é bem assim, né? É claro que todas elas são boas e esse apreço pela sua agência da qual você foi treinado é óbvio que é saudável, é normal, claro, você fez por ela, você gosta. Você cria afinidade, né? Mas você cria afinidade, mas o mais importante é a escola com a qual você fez o curso. Isso é mais importante, porque assim, uma coisa que a gente fala muito, tá? O profissional que está te ensinando. Eu já tive até brigas por causa disso. E eu falava assim, gente, quem dá curso é instrutor. Nós, agências de treinamento, não damos curso de mergulho. Quem dá curso de mergulho são vocês. Então, assim, existem bons profissionais em todas as agências e existem maus profissionais em todas elas também. Então, cabe, na verdade, o consumidor olhar, cara, quem é a escola? Esse aqui é o mais importante. Qual é a escola que eu estou fazendo o curso? Ah, é com a Dive for Fun? Pô, qual a reputação da Dive for Fun? Ah, pô, uma das melhores escolas de São Paulo. É lá que eu vou fazer. Não importa se o cara usa né, a camiseta SDI, XYZ, não interessa, entendeu? Então, assim, o importante é a escola. Né? Que no final a metodologia está sendo aplicada, né? Igual quando ele vai escolher, se o filho vai fazer um cursinho no ângulo, um cursinho no objetivo, enfim, todos vão cumprir o que ele está buscando, só vão usar a metodologia e materiais didáticos. Qual que é o melhor em inglês? O da Thomas ou da cultura inglesa? Depende. Agora, uma coisa é fato e é importante dizer também, né? Todos nós aqui já tivemos experiências com fundamento, vamos dizer assim, de outras agências. E uma coisa legal é que a gente sempre prezou pelo ensino mais voltado para a realidade, né? Sim. Então a gente sempre quis ensinar o aluno a ter o melhor posicionamento na água, a utilizar os melhores equipamentos desde o começo, né? Porque a gente sempre quis que o pessoal se apaixonasse pelo mergulho para poder continuar a mergulhar com segurança. E foi aí que a gente enxergou na SDI, né? Essa afinidade com a realidade, né? Eu acho que isso aí entra justamente o diferencial, né? Onde que cada uma se destaca. Então eu acho que eu também trabalhei muitos anos com uma outra agência, né? Cheguei ao último nível que podia chegar, Course Director e tal, e depois resolvi trocar também de agência para International Training, para SDI. Por quê? Justamente isso. Porque assim, mais do que formar mergulhadores, né, ter vários mergulhadores, é ter eles com qualidade, né, e ter pessoas que gostam de mergulhar. Eu acho que uma das coisas mais chatas que eu
que eu percebi desse mercado, é justamente aquela ganância de querer formar muitos alunos, de querer dar muitos cursos e formar muitos alunos, quer dizer, ter números, né? Mas não ter qualidade no treinamento. E isso é ruim, porque normalmente as pessoas que não fazem um curso com calma, bem feito, com um instrutor dedicado, etc., elas geralmente abandonam o mergulho. E todo mundo perde. Esse é que é o ruim, o mercado inteiro perde. Porque o seu aluno, hoje, vai ser o cliente de viagem da escola vizinha. Isso aí, né? Vai comprar um colete na escola do Zezinho. Então, assim, enquanto ele estiver mergulhando, tá lindo. Agora, quando o cara faz um treinamento, que o treinamento foi a toque de caixa, o cara tava preocupado só em ganhar dinheiro e não deu treinamento direito, cara, infelizmente, esse cara vai abandonar o mergulho. Sim. Porque ele não tá confortável mergulhando. E o mergulho tem que ser igual aconteceu pra gente, né? Porque geralmente o mergulho, quando o cara se encanta e gosta, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, o cara fica apaixonado. Até hoje é a cachaça, o cara fica doido com aquilo ali, não quer largar de jeito nenhum. Então é isso. Mas por quê? Porque vocês tiveram a sorte também de passar por pessoas que te passaram essa vibe, te passaram essa coisa. E treinaram, obviamente, também, né? Vocês, de maneira que vocês gostaram do mergulho. Então até vai um convite para você aí que de repente está em dúvida, olho na câmera, ou que fez um treinamento meio duvidoso, ou que não está muito sentindo muito confortável, não desista. Vá para a Dive for Fun, faça uma revisão, né? Você vai ter a sua segunda chance, você vai ver que você vai se encantar. Porque é isso, né? São experiências. Então, se a pessoa teve uma boa experiência, obviamente ela vai continuar e tal. Ou não só necessariamente na Dive for Fun, mas pegar um bom profissional que ela vai mudar totalmente a opinião dela sobre o mergulho, né? Porque é um esporte encantador. Não tem como a pessoa não gostar, né? E aí falando um pouquinho assim, do trabalho da credenciadora nesse ponto, né? Porque assim, a credenciadora, a agência de treinamento, né? Eu também às vezes me pego falando credenciadora. Mas assim, a agência de treinamento, ela também tem um papel muito importante aí nessa questão do controle da qualidade. Então assim, isso daí é uma coisa que me encantou na International Training, porque eu já vi situações em outras agências em que o cara, tipo, fazendo coisas não muito legais, etc, para o mercado, e continua, entendeu? E na International Training os caras rodam, entendeu? Manda embora mesmo e não quer saber se o cara é aquele cara que faz 500 carteirinhas por ano. Ele vai rodar e vai perder o nível dele de instrutor e não interessa. Então assim, a gente tem um programa, na verdade, eu posso falar isso porque eu conheço eu fui instrutor de várias agências, né, antes de chegar na International Training, e uma coisa que me orgulha muito é o nosso padrão. Se em 2 anos você não deu aula para ninguém, você vai deixar de ser instrutor. E vai ter que fazer o seu curso de instrutor de novo. E nós somos a única agência que tem isso. Posso estar enganado, porque são mais de 200. Então pode ter alguma outra aí que também tem esse standard. Mas até onde eu sei... Fica o recado para os instrutores aí, ó. Quem não deu aula ainda esse ano... Nesse ano que vem, se não der aula de novo... Tem metade do ano ainda. Bora. Porque geralmente... Gente, pensa bem. O cara é instrutor de mergulho. O cara tem que estar apto não só a ensinar, mas ele tem que estar apto a resgatar e salvar alguém em uma situação de emergência. Como que um cara que não dá aula há 2 anos pode continuar sendo um instrutor de mergulho? Não, Você contrataria um cara que para fazer o seu site que há 2 anos não faz o site nenhum? Né? Você contrataria um fotógrafo que há 2 anos não tira foto nenhuma? Quer dizer, então assim, cara, o cara perde a mão, né? Então assim, não natural. Adianta, ele perde a Ainda mão. Mais no mundo tão aí nós estamos falando de mergulho, que você está envolvendo água, envolve tecnologia, mar, equipamentos diferentes. Envolve, né, treinamento, envolve o fato do cara estar mergulhando a 10 metros, 18, 20. Uma coisa que eu posso falar, experiência nossa, quando a gente fez o nosso crossover para SDI, quando a gente for fazer nosso treinamento, os avaliadores precisaram nadar com a gente. Tivemos que nadar. Exatamente. Legal, foi divertido. Então, isso é muito legal, porque mostra que todo mundo tem que estar preparado e eles não estão só cobrando, eles estão mostrando que eles são capazes de fazer. Não adianta você chegar lá com um papelzinho e falar, você tem que nadar isso aqui nesse tempo. Legal. Aí o avaliador vai lá, nada com a gente. Vou nadar também. Exatamente. Né? E isso é uma coisa legal. Assim, lá na International Training, na verdade, todos os avaliadores, né, se eles vão avaliar um instrutor, eles têm que fazer também. E até teve uma história engraçada. Eu estava lá na International Training dando assistência a um curso de formação de Instructor Trainers, né, que a gente chama de Instructor Trainer Workshop. E eu já estava dando assistência, já era IT, já estava formado como IT, estava dando assistência, etc e tal, ajudando eles e tal.
E o presidente da International Training foi pra piscina também e falou, vai todo mundo nadar. Ele também? Ele também. Bom. E foi todo mundo nadar. Todo mundo da empresa foi pra piscina nadar. E obviamente a gente teve que nadar também. Assim, o presidente tava lá de boa, de assistente, boa, né? Agora eu tô só de assistência e tal. Tivemos que nadar. E todo mundo foi lá, cumpriu. Obviamente, só teve uma exceção, que é que inclusive aposentou esse ano, que já é um senhor, já com diabetes e tal, já, né, já tá aposentando, que foi isento de cair na água. O resto todo mundo teve que cair na água. Todo mundo teve que cair na água. Mas para mim é muito importante se manter ativo todo mundo, né? Claro, então, claro, exato. E isso você acaba forçando até os avaliadores, todo mundo que tá ali, a não perder a mão, né? O cara exato. tem que estar preparado, Tem que porque estar preparado. se o cara tá avaliando, se o Exato. cara tá dando treinamento, ele tem que estar Pode sempre apto a pode fazer. acontecer com qualquer um, né? Sim. Assim, a gente não, Exato. O acidente não escolhe hora, nem lugar, nem pessoa, né? Então a gente tem que estar preparado todo momento. Então, obviamente, para você estar preparado, você precisa estar treinando. Então, e assim, eu acho que uma coisa interessante da SDI também, que eu acho que é o que pega muito lá nos padrões, né? É que, na verdade, assim, a gente, na verdade, foi a primeira agência de mergulho que primeiro foi uma agência de mergulho técnico e depois migrou para o mergulho recreativo. Então, tudo que tinha no mergulho técnico acabou influenciando o que existe hoje na Scuba Diving International, ou seja, no recreativo, né? Então, ou seja, o cara ficar no trim, a exigência do treinamento constante, a exigência do cara... Porque uma coisa é você ter um instrutor que vai ensinar o cara a mergulhar a 100 metros de profundidade, numa caverna. Outra coisa é você ter um instrutor que vai ensinar o cara a mergulhar a 18 metros de profundidade, num ambiente de águas abertas. Mas... Como a gente veio da TDI, né, como a gente veio do mergulho técnico, a gente trouxe muito desses estándares para o mergulho recreativo, porque a gente considera que é a mesma coisa. Tipo, o cuidado tem que ser o mesmo. Fundamentais. São fundamentais, entendeu? O cara tem que estar... O cara que está mergulhando a 100 metros com o aluno dele a 100 metros, ele tem que estar treinado para fazer aquilo, assim como o cara que está mergulhando a 10 metros tem que estar treinado para fazer aquilo. É imprescindível, né? É imprescindível. Mas legal que você entrou comentou sobre isso, só pra gente contextualizar a galera, que a gente tava falando que você hoje é presidente da International Training aqui no Brasil. Aqui no Brasil, isso. Legal, que a International Training, ela é a mãe de uma série de outras certificadoras. Isso, Falando certificadora. Certificadora, mas não tem jeito. A gente vai sempre usar isso não, porque durante muitos anos no Brasil, né, a gente usou esse nome. A gente está adestrado então a falar isso, né? Então são 5 agências de treinamento. São 5 agências de treinamento. Juntas, elas fazem parte da International Training. Que é a empresa mãe, vamos dizer assim, né? Legal. Então, vamos falar de uma por uma? Tudo começou com a TDI, é isso? Tudo começou com a TDI, que é Technical Diving International. Que é focada em treinamento focada em treinamento de mergulho técnico. Ela foi criada por um dos recordistas de mergulho profundo com ar. Eu não vou nem dizer a profundidade para não animar algum maluco aí queira fazer igual, mas assim, ele foi a grandes profundidades na época e começou então a desenvolver uma metodologia de ensino de mergulho técnico. E aí ele criou a TDI, né? E aí depois, com o tempo, os instrutores da TDI começaram a reclamar que assim, cara, eu ensino mergulho técnico pela TDI, mas o recreativo eu sou obrigado a ensinar por outra agência, porque a TDI não tem recreativo. Até Só que aí eu tenho que ensinar o cara de um família, jeito. né? Eu tenho que ensinar o cara de um jeito. Aí quando chega no mergulho técnico, eu tenho que desensinar tudo aquilo que eu ensinei daquele jeito, para o cara poder aprender a mergulhar no mergulho técnico. Não dá para vocês criarem uma agência que já traz a mesma base, tipo assim, o cara já aprendeu a flutuar desde o início, e não eu ter que... O cara faz o curso inteiro de joelho, e aí quando chega no mergulho técnico eu tenho que ensinar o cara a flutuar. É muito mais difícil. Não dá para ter uma agência que desde o início o cara já aprenda a flutuar e chegue no mergulho técnico já flutuando. Então essa é a ideia. E aí sim surgiu a SDI. Pô, legal, hein? E aí depois da SDI veio a RDI, que aí é a agência voltada exclusivamente para mergulho de segurança pública. E aí não tem nada a ver com mergulho recreativo, nada a ver com mergulho técnico. Aí é punk. Aí é só para treinar pessoas que mergulham para atividade de segurança pública. Busca de corpos, resgate, investigação. Se limita mais aos bombeiros militares, isso, né? Acaba que no Brasil, devido à nossa legislação, acaba que quem acaba sendo responsável, fazendo esse tipo de mergulho, são os bombeiros ou policiais, né, federais ou marinha, etc. São as pessoas que têm o poder de polícia, o poder de lei, né? Porque a nossa legislação não permite que um civil faça esse tipo de serviço. É diferente um pouquinho dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode ter uma empresa, por exemplo, para fazer busca de corpos.
né, de uma pessoa que se afogou no rio. Aqui não é complicado, nossa legislação não permite isso. Então, hoje, quem faz esse trabalho são o Corpo de Bombeiros. Então, a gente mais dá treinamento para esse tipo de público, né? Os cursos da RDI são mais para bombeiros, policiais, pessoal de marinha, pessoal federal, etc. Legal. Que é os caras que podem fazer esse tipo de trabalho, né? Porque acaba sendo também um trabalho investigativo, porque muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, uma pessoa que está, vamos supor, uma pessoa que foi encontrada afogada num rio, está no fundo do rio afogado, aquilo é prova de crime até que prova o contrário. Por que ela se afogou? Então ela se afogou por uma questão natural, ela entrou no rio, não soube nadar, ou teve uma câimbra, enfim, e se afogou, ou ela foi afogada, ou ela foi assassinada. Então, até que prove o contrário, toda pessoa que está afogada na água é uma cena de crime. Então, uma pessoa civil não pode macular. Tem toda uma abordagem. Exato, feita, porque senão você vai entrar lá, você vai mexer, depois lá no processo o advogado vai dizer, não, mas o Zezinho mexeu na cena do crime. Entendeu? Então só quem pode estar lá tirando aquele corpo é alguém da lei. É alguém mandado pelo Estado ir lá mexer naquilo ali. Entendeu? Então por isso que acaba que no Brasil a maioria dos nossos treinados, né, nosso pessoal da ERD, a maioria acaba sendo corpo de bombeiros, polícia, etc. E tem que ter um treinamento bem mais focado nisso. É um ambiente bem diferente, né, cara? Na verdade, assim, tenso. Existe uma agência de saúde ocupacional americana que é como se fosse o nosso Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, talvez, alguém que tenta regular um pouco a questão de trabalho. Essa agência, que chama OSHA, né, que é a Associação de Saúde Ocupacional, considera o mergulho de segurança pública uma das atividades laborais mais perigosas do mundo. Porque, é claro, você está nos piores ambientes. Né? Ninguém escolhe né, aonde vai morrer. Né? É sempre o pior ambiente, né? Um rio correndo, com água ruim. Além do que, esse profissional tem que ser bem treinado, pelo que ele vai encontrar. Situações absurdas. O cara pode estar em água contaminada, precisa de equipamento especial. Com certeza, contaminada, né? E tal. Por exemplo, imagina, eu já vi casos, por exemplo, de avião, que caiu o avião, e o bombeiro foi resgatar o cara do avião, só que ele se queimou todo com querosene do avião. Né? Com combustível do avião. Então, assim, é perigoso, né, cara? Então, assim, ele está lidando com situações muito complexas. Então, eles têm que usar roupa de água contaminada, tem que usar full face, né? E aí, quem tem interesse por essa área aí, eu faço o convite aqui, né? Vá lá no nosso evento agora, né? No Scuba Dive Show, que está rolando aí a partir do dia 4 e 5. Vai ter uma palestra sensacional, que é do Patrício Galás, que é um chileno, que faz esse trabalho de investigação subaquática forense. E ele vai vir dar uma palestra sobre isso no Scuba Dive Show. Explicando como é que é essa questão de você fazer a investigação já lá embaixo d'água. Né? Para já identificar vestígios e possíveis situações que podem levar à questão de que não, esse cara na verdade está ali porque houve um crime, alguma coisa assim. Entendeu? E qualquer profissional da segurança pública ou bombeiros pode procurar a TDI para poder obter informações. RDI para ter informações, ou até mesmo para fazer parcerias de treinamento. A gente faz muito workshop junto com os bombeiros, né? Dá palestras também para explicar um pouco do trabalho. Consultoria. Às vezes os caras querem saber, poxa, mas que equipamento eu preciso comprar, né? Isso é uma curiosidade pra galera, uma curiosidade minha e pra galera também. Então o cara que é da segurança pública que se interessou em fazer isso, ele vai começar o curso de mergulho desde o zero dentro da RDI? Dentro da RDI. Ele vai já começar no chamado RD1. Que seria o básico da segurança pública, entendeu? Que seria o curso básico, o primeiro inicial de mergulho de segurança pública. Só para deixar claro, a galera não precisa ser mergulhadora, ele vai se tornar um mergulhador ao longo desse processo. Ao longo desse processo. E aí geralmente o que acontece no Brasil é o seguinte, dentro dos corpos de bombeiros, ou às vezes dentro das instituições, eles têm o treinamento deles próprios já. E aí eles só encaixam o programa da ERD no meio, entendeu? Então faz o treinamento da corporação, que muitas vezes é bem mais pesado do que o nosso, porque rola, né, aquela coisa do Capitão Nascimento ali, né? Entendeu? E aí depois entra a parte técnica, vamos dizer assim, com o curso da RDI e o cara trabalha mais essa questão técnica, né? Legal. Porque como eles lidam com uma situação muito complexa e muito perigosa, é normal, como é normal em todo o processo de treinamento militar, né, que você elimine aqueles que não aguentam.
Então você tem uma série de tratamentos psicológicos ali para eliminar os caras que realmente vão ter medo na hora do vamos ver. Legal, essa foi a ERDI. Essa foi a ERDI. Falamos da TDI, Isso. ERDI, Agora, SDI, SDI, que a gente estava falando desde o começo, certo? Uhum. Que são, ó, só para finalizar essa questão da ERDI, eu gosto sempre de frisar, tá, pessoal? Boa. São os nossos heróis, tá? São caras que fazem coisas que a gente não faria nem ferrando, cara. E eles devolvem muitas vezes a pessoa querida para a família poder cuidar, né? Então, assim, são heróis, tá? São caras que realmente fazem coisas assim que, cara, perturbaria nosso sono por muitos tempos. Sim, por muito sim. tempo. Só para a gente contextualizar, então a gente falou da TDI, TDI, da onde tudo nasceu, que é no mergulho mergulho técnico, RDI, mergulho de segurança pública. Scuba Diving International, que é de recreativo. Exato. Que a gente Aí tava, foi para a RDI. Que a gente estava batendo papo até agora da SDI, que é sobre o mergulho recreacional, é onde o cara quer começar a mergulhar recreacionalmente, para ver peixinho, para curtir, para viajar para Noronha, Maldivas, Mar Vermelho. O cara tá indo de férias para Noronha e fala, pô, vou fazer um curso de mergulho, então ele vai procurar uma escola que seja SDI para ele poder fazer o treinamento dele de mergulhador recreacional. Exatamente. Ou se ele se interessa pelo mergulho livre, por exemplo, aí nós temos mais uma outra agência que é a PFI, que é a Freedive International, que aí é a agência que lida com a parte de mergulho livre, mergulho sem equipamento, sem cilindro, né? Vai descer no peito. A turma que não gosta de cilindro. A turma que não gosta de cilindro. Vai no peito. Já tivemos aqui também uma convidada na sua cadeira, a Carol. Carol, exatamente, que é a nossa IT, né? A nossa instructor trainer da PFI. Que falamos também com o acabou de bater o recorde, né, brasileiro de 70 metros, acho que foi Laço Constante, né? CDW, acho que é Laço Constante, né? Constant Weight, não sei o quê. Enfim. Mas ela é sensacional, né? Instrutora da PFI. E aí é isso, né? Faz os Teve o filme do Avatar 2. O filme do Avatar 2, que inclusive, de novo, quem quiser aí, vai lá no Scuba Dive Show, vai ter a palestra dela, que ela vai explicar como que o filme foi feito, porque o James Cameron, ele é um cara muito perfeccionista, né? E ele queria que todas as imagens fossem o mais real possível, as imagens debaixo d'água. Então os atores tiveram que realmente fazer tudo debaixo d'água. E aí tem por treinamento mesmo de mergulho livre pela PFI, com o presidente da PFI, né, que é o Kirk Kroc, né? E foi bem interessante essa coisa dos atores terem que fazer mergulho em apneia e tal. E tem até uma história engraçada que ela vai contar na palestra, que é a Kate Winslet, que bateu o recorde do Tom Cruise. Ah lá. O Tom Cruise da Missão Impossível teve que aprender a mergulhar e fez o curso pela PFI. E aí agora a Kate Winslet teve que fazer também e ela bateu o recorde. Então tá a briga do Tom Cruise que é com ela ali. Quem é melhor apneísta? Você tem que fazer uma competição com todos os atores. Os atores, né? Quem que vai ganhar, né? Vamos ter agora, já, né? Nós vamos ter a luta do Elon Musk com o Zuckerberg, então a gente tem que fazer agora a briga da apneia. A briga da apneia com a galera, os atores. Vai ser sucesso isso aí, hein, meu. E aí, para finalizar, nós temos a First Response, que é a agência de primeiros socorros. Aí essa trata de socorros de maneira geral. É muito legal. Muito legal. Trata de socorros de maneira geral, né? Não só para mergulhadores. Não só para mergulhadores, primeiros socorros para a comunidade em geral. Acaba que a nossa realidade como instrutores de mergulho, a gente sempre envolve esses cursos durante os cursos de profissionais, né? Dive Master, instrutor. Formação de resgate. Até no nível de resgate, né? Mas é legal lembrar, galera, que esses cursos são para qualquer pessoa. Gente, primeiros socorros. Para a vida, né? Infelizmente no Brasil não é tão divulgado e nem tão, né? As pessoas acabam não se interessando muito em fazer, mas é essencial, né? Deveria ser ensinado em escola. Deveria ser na escola para todo mundo. Né? Para todo mundo saber. Esses primeiros socorros salvam. Nas empresas deviam ter um retreinamento para todo mundo, todos os funcionários. Porque, cara, você está sujeito a um evento ali, meu. Em qualquer hora. Qualquer momento. Esses dias eu vi até uma matéria falando assim que os Estados Unidos está chateado porque apenas 60% da população tem um kit de primeiros socorros. Cara, eu acho que no Brasil nem 10% deve ter, né, cara? Então, assim, por quê? Porque, na verdade, nos Estados Unidos, a grande maioria da população é treinada em primeiros socorros, porque é ensinado em escola. Claro. Aqui, como não é ensinado na escola, o cara é difícil. Às vezes o cara tem 30 anos de idade e não sabe o que é primeiro socorro. Eu tenho um kitzinho no meu carro, eu tenho na minha mochila. Isso, tá. Inclusive, uma passagem engraçada. Quando eu fiz meu curso de primeiros socorros pela primeira vez,
Mas sim, foi muito engraçado, porque eu fiz, eu fiz o curso, no dia seguinte eu estava andando na rua, um cara caiu de moto, veio quicando e chegou no meu pé, assim, eu falei, ô moço, eu sou o primeiro socorrista, pode te ajudar? Eu fiquei olhando e falei, cara, meu instrutor mandou isso aqui, é meu check-out esse negócio, porque não é possível, eu tinha acabado de fazer o curso e, aconteceu na minha frente, né? Pegadinha, meu. Eu já tive a oportunidade de ajudar muita gente, assim, já vi acidentes muito sérios de trânsito a maioria, né? Sim. Trânsito a maioria, e poder ajudar, e poder ver que a pessoa, né, você tá ali ajudando, porque nós estamos falando assim, vamos pegar uma cidade grande, São Paulo, quanto tempo o bombeiro chega? Sim. Por mais rápido que seja, tem uma demora, né? Vai demorar ali uns 10, 15 minutos e tal. Beleza. O cara que vai ficar 10, 15 minutos sem respirar e sem batimento cardíaco vai morrer. Sim. O cara vai morrer. Sim, crucial. Então é crucial que você saiba fazer um RCP, né? Que você saiba fazer uma reanimação cardiorrespiratória para quando o socorro avançado chegar, ter o que salvar. Essa que é a questão, que muita gente pensa assim, eu vou fazer, igual no filme, né? Eu vou fazer o RCP e o cara vai voltar a viver. Não, nem sempre. Mas o fato de você fazer o RCP você vai manter ele vai dar uma sobrevida pro cara, para o socorro avançado, quando chegar, ter o que salvar. Né? Então esse é o propósito, né? E o primeiro socorrista, como você falou, o cara estava no teu pé. Sim, né? exatamente. Então você está no momento do acidente, né? E o socorro avançado, por mais sensacional que ele seja, vai demorar 10, 15 minutos para chegar. E não adianta nada um socorro sensacional chegar se o cara já tá 15 minutos sem batimento, sem eu acho que por isso é tão importante todo mundo ser treinado, né? Porque é o que a gente está conversando. Acontece em qualquer lugar, a qualquer momento, ninguém está esperando por isso. E se você está perto e as pessoas que estão próximas são primeiros socorristas, elas vão dar uma sobrevida para aquela pessoa. E mesmo que não seja uma coisa tão séria, você consegue dar um conforto para aquela pessoa até que o resgate chegue. Enfim, você consegue fazer a mínima diferença. Não precisa ser nem em estados graves. Não. E você passa a ter informações que são importantes, que vão prevenir lesões futuras, né? Você começa a entender, na verdade, que tem certas coisas que devem ser feitas, que a pessoa precisa sim ir para o hospital, dependendo do tipo de problema que ela teve, lesão, etc., para não ter lesões futuras, né? Para não ter depois descobrir que porque não cuidei, né, eu tive esse problema. Então, é isso, quer dizer, então o Bersocosa ele abrange muita coisa, além não só vamos dizer assim, o atendimento de risco de vida imediato, que é aquele cara que precisa fazer um RCP, uma reanimação, como um atendimento secundário, que é justamente uma lesão, né, uma fratura, ou não sei o que você vai prevenir que aquilo se piore, minimizar o dano. Vindo nessa linha que você está falando, um exemplo clássico disso é um quase afogamento, né, que a pessoa quase se afoga na praia, aí ela inala um pouco de água, ela fica constrangida que passa pelaquela situação e vai embora para casa. Se o cara não tem conhecimento e deixa o cara ir para casa, aí o cara pode morrer, pode ter um afogamento seco dentro de casa e morrer sozinho. Exato. Então são informações que se aprende no curso de primeiros socorros, né? Então por isso que é uma das nossas, vamos dizer assim, missões, né? É ensinar as pessoas os primeiros socorros. Com certeza, fazer isso crescer, né? Eu, por exemplo, sempre que eu posso, eu ofereço até gratuitamente. Eu tive, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu inventei, com 50 anos de idade, né? Acabei de fazer 50 anos. Parabéns. Eu inventei de fazer jiu-jitsu. Né? Que boa ideia. Que boa ideia, né? Com 50 anos, com as juntas todas perfeitas, né? E tal, eu resolvi fazer jiu-jitsu. E aí foi bem legal, comecei a aprender bastante coisa legal. Tô, obviamente, né? Fisicamente é bom, muito forte, né? Muito forte. E o legal é isso, que quando eu cheguei na academia, eu descobri que ninguém sabia meus socorros. E o ambiente, olha só, qual é o grau de risco de uma lesão, de uma torção, de machucar. Você está provocando isso, na verdade. Né? Todo tempo. Né? Na verdade, você quer isso, né? Você quer isso, né? Você vai pra lá com essa missão, né? Eu vou quebrar alguém hoje. Né? E aí a gente fez um aulão. Fizemos um aulão, até chamaram outros instrutores, outros né? Senseis e tal. E aí todos fizeram o curso de primeiros socorros, foi bem legal. Todos gostaram e tal. E é um ambiente que necessita ter. Necessita ter. Mais cedo ou mais tarde você acaba tendo uma lesãozinha ou outra ali, e se a pessoa está preparada para resolver. Eu treino Gil também, e eu descobri recentemente que para o cara, acho que registrar a faixa preta dele em algumas... Tem que ter o curso. Ele precisa ter o curso. Isso está começando a mudar, isso é interessante. Porque agora para um cara ser um faixa preta registrado, ele precisa, junto da documentação, ele apresentar um curso de primeiros socorros para mostrar que ele está qualificado. Alguns mestres foram lá fazer o curso por causa disso.
Porque eles precisavam apresentar E o curso da International Training, ele é válido. Porque é um curso internacional, um curso reconhecido. E ele segue as regras do IUCOR, de todos os protocolos médicos, do coração, todos os protocolos médicos e tal. Então ele é aceito. Então, quem, de novo, aí, convite aí. Mesmo se não for mergulhador. Instrutores de jiu-jitsu, professores de jiu-jitsu que queiram fazer o curso de primeiros socorros, procura da FOFAN. Boa. Para fazer o curso de primeiros socorros. É isso aí. É isso aí. E é bem amplo esse curso, né? Porque a gente trabalha com os bonecos, desfibrilador. Simuladores de desfibrilação, desfibriladores. É bem completo mesmo, é bem completo. Mas é legal. Muito bom. E a nossa torcida é para que cada vez mais pessoas treinem e acabe ficando cada vez mais popular, né? Exatamente. Não só no mergulho. Essa que é a ideia, assim. Por isso que a gente até faz algum trabalho, às vezes, voluntário, né? Tipo, vamos treinar uma escola carente, né? Vai lá treinar, entendeu? Os meninos, as crianças em primeiros socorristas, etc. É bem interessante isso daí. É um trabalho, assim, que eu gosto bastante de fazer. Né? E mesmo os mergulhadores que começam a mergulhar mais, fazer mais viagens, né? Se colocar em ambientes diferentes, só vai acrescentar, só vai ajudar na segurança da aventura assim, que ele está fazendo. Eu considero que você é um mergulhador completo, vamos dizer assim, no nível recreativo, se você chegar pelo menos ao rescue dive. No resgate, né? Pelo menos ao resgate. Você tem que ser no mínimo um mergulhador de resgate para dizer, não, eu sou um mergulhador que sei o que eu estou fazendo e posso cuidar de outras pessoas. Entendeu? Até lá, você tá só aperfeiçoando e tal, tá aprendendo. Mas até o Rescue Diver eu acho que é o mínimo que a pessoa deveria chegar. Né? Principalmente se ele, por exemplo, é o provedor, da brincadeira. Eu sou um pai que levo minha mulher, meus filhos para mergulhar no Caribe. Sim. Ou tem um grupo de amigos então, e todos ele tem que ser resgatista, a mãe tem que ser resgatista, o filho tem que ser resgatista, porque ele pode ter um problema. Claro. Não adianta só ele ser um resgatista. Né? Ele tem que ser um resgatista, a mãe tem que ser resgatista. Então tem que chegar no mínimo no nível de resgate, porque aí realmente vocês estão completos como mergulhadores e com toda a segurança e tal. Porque o curso de resgate ele não só vai tratar também do que fazer caso aconteça um acidente, mas ele trata muito sobre antecipação, né? Como você antecipa os problemas, né? Como você evita não deixa eles acontecer, né? Esse é o grande lance do curso de resgate, né? Acho que é o que você mais aprende, né? No curso é tipo assim, cara, o que eu não posso... porque ninguém quer, na verdade, ter um acidente para cuidar, né? Então você aprende muito a prevenir. O curso foca muito na prevenção, né? Então o cara abre o horizonte. Aquela brincadeira, o melhor resgate que existe é aquele que não aconteceu. Que não aconteceu, que não precisou, que conseguiu ser antecipado. É a historinha do rei que contratou o cara para fazer uma previsão, né, do que vai acontecer no ano que vem com o reino dele, e o cara previu que tinha um golpe. E aí ele fez a previsão e ensinou ao rei tudo aquilo que ele deveria fazer para não ter o golpe. Não ocorreu o golpe no ano seguinte. Aí o rei falou que o cara era um charlatão. Eu falei, não, mas não aconteceu o golpe porque você fez tudo aquilo que eu falei pra você fazer. Não, você é um charlatão, tá vendo? O golpe não aconteceu. Tá vendo? Tá mais ou menos isso, né? Aí não acontece o acidente, assim, poxa, não aconteceu, eu sou sortudo, né? Não é, porque você previne, né? Você evita que eles aconteçam. Né? Vamos falar pra galera uma coisa legal sobre o Edu aí. Além de representante da International Training aqui no Brasil, e você vê que massa, ele fala de uma maneira, na verdade, mais prezando pelo mergulho em si, pelas escolas, mas isso é muito importante, né? Porque a comunidade de mergulho é o todo, né? Então todo mundo se beneficia, quanto mais mergulhador a gente tiver. É isso aí. Mas o que eu ia dizer... Eu acho que o mergulho é tão legal que não tem essa coisa assim, não sendo pejorativo, tá? Não me entendam mais, mas assim, eu sou flamenguista, mas assim, o mergulho é tão legal que não tem essa coisa de briga de torcida, não tem essa coisa de um ser contra o outro, né? A gente quer todo mundo mergulhar junto. E a ideia é a gente se auto-aperfeiçoar, né? Não tem uma competição entre os mergulhadores e tal. Então, assim, por que a gente vai competir entre agências de treinamento, né, cara? Tipo, por que eu vou ficar, eu sou da XYZ, eu não mergulho com a Zezinho? Pra que isso? Não tem sentido nenhum. E o que eu ia ressaltar, que tem tudo a ver com isso, é justamente o Scuba Diving Show. Exato. É um evento de mergulho, né, que o Edu que encabeça aí a ideia, e já quantas vezes já foi realizado? Essa é a quinta edição nesse ano de 2023. Exatamente. E com o intuito de unir os mergulhadores, né? Independente de agência, treinamento, isso é legal. O que ele fez, que curso que ele fez, não interessa onde ele fez, com que ele fez, com que escola fez, não interessa. Boa. Né? Se ele torce pro Corinthians, pro Flamengo, pro Palmeiras. Então, assim, não interessa. É juntar todo mundo,
para todo mundo confraternizar. E nas primeiras edições foram feitas em Brasília, né? Foram em Brasília, e agora... eu brinco que Brasília foi meu projeto piloto, né? Porque eu tinha que começar a aprender a fazer feira. Então eu comecei, obviamente, menorzinho lá em Brasília e tal. E aí, obviamente, agora o mercado de São Paulo, que é o mercado mais forte do Brasil, é o mercado de São Paulo. E é muito legal essa feira, porque a feira justamente é para fortalecer a comunidade de mergulho. A comunidade de mergulho. A pessoa que está indo lá visitar, ela está conhecendo novas escolas, está conhecendo novos fornecedores de equipamento, novidades nos equipamentos de mergulho. O objetivo da feira é fornecer também várias palestras e coisas com assuntos interessantes para poder... Exato, trazer pessoas de fora, né, como o caso do Patrício que está vindo do Chile, né, o Zé Mário que está vindo lá do Canadá, né, fazer uma palestra sobre o Shearwater, sobre os computadores da Shearwater. Poder contribuir com conhecimento para a comunidade em geral. Então isso é legal, as pessoas poderem aproveitar essas oportunidades para se enriquecer com vários tipos de informação, né? Exatamente. É bom também que a gente consegue encontrar o Edu aqui em São Paulo, aí, ó. Vem pro podcast, vem trocar uma ideia com a gente. Sou obrigado a vir dirigir aqui em São Paulo. Sofri hoje aqui, gente. O cara se esconde lá em Brasília, me perdi várias vezes, Cada viaduto eu entrava no lugar errado. Mas é bacana. Em São Paulo tem um negócio que a gente usa bastante, chama Waze. Isso ajuda bastante. Mas o problema é que o Waze, ele me dá... O Waze não, eu usei o Google Maps, na verdade, entendeu? Mas assim, cara, ele dava... Na hora que mandava virar, não era aqui, era na outra. Aí já era. E aí o retorno... Legal. Só 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5 dias depois do retorno. Exatamente. Mas é legal, cara. Mas assim, eu adoro São Paulo. Né? Eu acho que é uma cidade que me acolhe muito bem. Toda vez que eu venho, todo mundo me trata super bem e tal. Então eu adoro vir aqui. Legal, Edu. Bacana. Aproveitando esse gancho, a gente está falando sobre o conhecimento para a comunidade de mergulho. O objetivo do nosso podcast aqui é justamente isso. É tentar trazer um pouquinho de conteúdo na internet, porque a nossa ideia de começar com isso foi porque é muito limitado ainda, né, o conhecimento na internet. A propagação desse conhecimento com relação ao mergulho, principalmente no Brasil, né? Então a gente quer tentar trazer cada vez mais pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com personalidades diferentes, com visões diferentes do mergulho. Inclusive a galera que está nos assistindo, se quiser comentar, indicar pessoas que a gente possa convidar para trazer aqui, que vocês têm interesse em ouvir, conhecer, será muito bem-vindo às indicações. Legal. Fala aí, Zé. Com certeza, é isso aí. E essa segunda temporada a gente recebeu os fotógrafos, né, o Dr. Gabriel falou sobre medicina, então tem bastante temas diferentes e todos temas que agregam aí conhecimentos para o mergulho. Eu acho a iniciativa de vocês muito legal, né? Porque realmente assim, não é fácil, né? A gente sabe que vocês meteu a cara, foi lá, estúdio, fazer e tal. Porque assim, eu brinco, cara, criticar é fácil pra caramba, né? Mas vir aqui fazer e tal, o que vocês estão fazendo, isso aí realmente não tem preço. A galera, assim, vocês estão de parabéns, porque não é todo mundo que tem essa atitude. O objetivo é poder contribuir um pouquinho com a comunidade de mergulho. Se a gente conseguir atingir 5, 10 pessoas, já cumpriu o que a gente queria. É óbvio que o que a gente gosta mais é ficar debaixo d'água, mergulhar, viajar. Mas a gente tem que fazer com que isso se espalhe mais. Né? Eu brincava quando eu era dono de loja, o pessoal falava assim, poxa, mas e aí e tal, como é que é ser dono de loja? Eu falei assim, cara, ser dono de loja é horrível, ser mergulhador é ótimo. Se eu pudesse viver só de dar aula, era ótimo. Agora eu tenho que comprar, eu tenho que vender, fazer o administrativo, financeiro, pagar água, luz. Uma função, né? Se fosse só dar aula, era ótimo. Mas Edu, conta um negócio pra gente, voltando a nosso papo das agências de mergulho. Tá. Como você vê o crescimento da International Training aqui no Brasil? Como é que tá legal? Você acha que aquilo que a gente começou a conversar lá no começo, que é uma coisa que se democratizou muito, o negócio das agências no Brasil, e isso mudou muito esse cenário, né? Mudou muito o cenário. E para vocês, como International Training, o que você acha que... A gente tá muito contente com o resultado, porque quando a gente começou, para vocês terem uma ideia, em 2015, quando a gente começou, eu recebi a International Training, né? Eu fui lá nos Estados Unidos, assinei o contrato lá com o presidente da Worldwide, né? Da International Training Mundo. E eu recebi a International Training, eu tinha 5 lojas e 15 instrutores. Era bem pequenininha, né? E aí a gente foi daqui para de lá, para de cá, conversa daqui, conversa dali, começa a mostrar nosso trabalho, etc, etc. E hoje nós temos 60 lojas no Brasil e mais de 480 instrutores. Cresceu um pouquinho. E aumentando, cresceu bastante, né? E aumentando cada vez mais. E o melhor de tudo, com muita qualidade. Porque hoje a gente tem o orgulho de dizer, cara, que os instrutor trainers mais
tops do mercado estão na International Training. Isso aí. Então isso daí é muito legal, isso nos orgulha muito. Não só pela quantidade de membros que a gente aumentou, mas pela qualidade dos membros que a gente está tendo lá dentro. Né? Então, assim, isso aí é maravilhoso pra gente, maravilhoso. Eu me lembro que assim, a gente até é visto lá nos Estados Unidos, né, na sede, como um caso à parte. A gente nem faz parte da América Latina, pra vocês terem ideia. A gente é o Brasil, entendeu? Porque o Brasil tem outra visão para eles lá, né? E assim, só para dar um pouco de orgulho para nós brasileiros, né? A última reunião que eu tive com o Brian, que é o presidente da International Training, ele perguntou para mim assim: Eduardo, caberia a gente ter um português que cabe tanto no Brasil quanto em Portugal? Eu falei, é complexo, porque tem palavras em Portugal que a gente aqui é palavrão, aqui é palavrão, então não dá, não daria muito certo, e eu acho que as pessoas não assimilariam muito bem. Poderiam achar que a gente está mal traduzindo as coisas, né? E eu me lembro que ele virou e falou assim, então tá decidido, porque como o Brasil é muito maior que Portugal, claro, então o Brasil vai ser o português da International Training, vai ser o Brasil do Brasil, vai ser o português do Brasil. Isso aí. Aí eu falei, brasileiro. Bota o somzinho aí de bandeira do Brasil. E o português que se vire para entender. Que se vire para entender, exatamente. Ora, poxa. Isso é muito legal. Né? E eles compram material nosso. Eles compram o livro, o nosso livro básico, que é produzido no Brasil, é enviado para Portugal. Boa. Vamos ensinar eles português. Né? A colônia ensinando o rei agora. Não, mas que legal, cara. Isso então é isso é legal, porque nos orgulha nesse sentido, né? Fala assim, pô, tá vendo? A gente é uma referência para eles lá. Pô, tá vendo? O Brasil tem potencial, o Brasil é forte, o Brasil tem um mergulhador, o Brasil tem bons profissionais, etc. Ano passado veio aqui o vice-presidente, né? Sim, ficou super esteve aqui conversando com a gente. Viu que o nosso nível é outro, né? Eu não sei se vocês se lembram, não sei se eu contei para vocês a história do jantar. O que ele falou, né? Que ele falou, não precisava voltar, não, né? Ele virou no jantar para mim, a gente foi jantar aqui em São Paulo e tal, né? Terminou o evento e tal, fomos jantar e tal. Ele falou assim, então, Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, eu não volto no Brasil tão cedo. Caramba, cara, que foi? Foi tudo tão legal, né? Será que o rolê no carro não foi tão bom e tal? O que foi? O podcast não foi legal? Não gostou do Estúdios Basement, será? Não gostou do Estúdios Basement? O que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim, não, porque eu não preciso voltar aqui. Eu tenho outros lugares em que eu preciso fazer crescer. Vocês não precisam da minha ajuda. Vocês já estão em outro nível. Bacana. Legal. Eu falei, cara, que bacana. Gostou de ouvir, né? Legal isso. Que bacana, cara. E o que eu podia contribuir com essa sua fala aí sobre os instrutores trainers, o que eu acho muito bacana é que além de bem capacitados e muito bons profissionais, existe uma integração entre eles muito legal, né? Muito que legal, sempre quando tem uma novidade, a gente compartilha, né, as novidades, troca ideia. Então, às vezes, a gente até tá indo numa viagem pro Nordeste, liga pro pessoal de lá, né, e até faz parcerias de viagem junto. Então, isso é muito bonito saudável, de ver. Né? Muito saudável. E é do natural, jeito que tem né? que ser, Porque cara. realmente estamos todos literalmente no mesmo barco. Então, assim, o mercado de mergulho é um mercado, obviamente, que não é tão fácil, né? Não é igual você, abrir uma academia de beach tênis, né, cara? Que virou moda, né? Todo mundo quer fazer e tal. Então, é um mercado limitado. Então, obviamente, se a gente não se unir, já era, né? Quem que vai lutar pela gente, né? Então a gente tem que estar unido, não tem jeito. Limitado com uma logística complexa. Muito complexa e cara, né? Às vezes o pessoal... Eu brincava muito com meus alunos de básico, eu falava assim, quando eu dava aula de básico, eu falava assim, gente, no final do curso, eu quero que vocês me digam se o curso foi barato ou caro. Era unanimidade, 100% falava, cara, tô cursando barato demais. Barato demais. No início, quando ele faz a inscrição, ele acha caro, né? Aí depois que ele vê toda a logística, tudo que vai acontecer, todo o equipamento, vê o custo dos equipamentos, vê que um compressor de mergulho custa mais que o carro dele, vê que os equipamentos de mergulho custam mais que o carro dele, o equipamento que ele está usando às vezes custa mais do que, né, a logística toda da viagem. Vê que o operador lá que botou um barco de 1 milhão na água para o cara poder mergulhar e por aí vai, o cara vai assim, caraca, velho, os caras investem milhões e estão me cobrando isso para fazer o curso. Então aí o cara vê quanto o curso é barato. Depois que ele termina o curso, ele fala assim, caraca, é muito barato. Por tudo que vocês me ofereceram, né?
Pô, tá doido. Entendeu? Show, maravilha. Zé, Muito bem. Felizmente estamos chegando ao fim. Nosso tempo tá. É legal trocar essas ideias, ainda mais quando elas são boas. Exato, passa rápido o tempo, Passa né? rápido. Mas, Edu, eu queria que você deixasse uma mensagem para a comunidade de mergulho brasileira. Para os profissionais, talvez, para os instrutores. Galera, então é o seguinte, ó, algumas mensagens que eu acho que são interessantes a gente ter. Primeiro, assim, sejam bons profissionais. Independente de onde você está, se você quer ser um bom profissional, seja um bom profissional. Se quiser trabalhar com a gente, ótimo, porque é tudo que a gente quer. São bons profissionais trabalhando com a gente. Mas seja um bom profissional. Não importa o que você tem de bandeira do lado, etc. Seja um bom profissional. E para as pessoas, eu diria isso. Cara, não entra nessa seara de querer dizer ou querer achar que a sua ou a do Zezinho é a melhor do mundo, etc, etc. Vá conhecer as escolas, vai conhecer os profissionais. E aí você vai descobrir que existem excelentes profissionais em todas as agências de treinamento. Tá? E a terceira coisa que eu queria dizer era visitem o Scuba Diving Show. Boa. Né? Vá no Scuba Diving Show, conheça o nosso evento. É um evento voltado para todos os mergulhadores e não mergulhadores. Né? Qualquer pessoa que queira ir lá, conhecer o que é o universo do mergulho. Mas para os mergulhadores especificamente, cara, é imperdível. Até porque, cara, sorteio de viagem para Galápagos. Sorteio de viagem para Roatán, com tudo pago. Sorteio de cursos da Dive for Fun. Sorteio de equipamentos de mergulho, de computadores da Stillwater. Pô, sorteio de final de semana na Canto de Lé, final de semana na Pousada Fresa, em Ilha Grande, Paraty. E o mais importante, a quantidade de conhecimento que vai ser propagado lá dentro. Quantidade de conhecimento, os workshops, as mesas redondas, né, que nós vamos discutir a questão de segurança em caverna. O stand da Dive for Fun. O stand da Dive for Fun, que vai estar lá oferecendo o quê? Chopp. Também. Chopp, balinha. Chopp, balinha. Então, assim, quero convidar todos os mergulhadores aí. Se não forem esse ano, se não for esse ano, tem mais. No outro ano tem mais, se Deus quiser. Vamos continuar aí, né, e mandar bala. Ah, boa. Seguinte, deixa eu aproveitar o recado aqui pra galera assistir a minissérie que nós lançamos. Sensacional, sobre Fernando de Noronha. Fala aí. O diretor tava dando bronca ali, meu. Diretor, recebi uma mensagem no ponto aqui, ó. Fala aí, gostou? Cara, dele, nossa, maravilhoso. Muito legal, né? Muito legal. Então, mais uma maneira da gente propagar aí as coisas boas que o mergulho traz, né? Mostrar a vibe toda na galera. É uma coisa que a gente sempre tenta fazer, né? Trazer essas novidades pro mundo do mergulho. Que eu acho que carece ainda de muita coisa, né? Então a gente tenta... muita coisa pra gente fazer, cara. Quanta história legal que a gente tem pra contar, né? Pois é. Então, assim, eu acho que essa minissérie aí vai render. Vai dar frutos. Vão rolar outras aí. E essa minissérie vai ser legal, porque eu acho que a gente vai conseguir tocar pessoas que nunca imaginaram em mergulhar. Que a pessoa vai olhar para aquilo e falar, caramba, como isso é legal, meu. Eu quero participar disso, eu quero fazer um curso de mergulho, eu quero ir numa viagem de mergulho. Então eu acho que... A gente pode fazer uma novela de mergulho também, não? Pode, tipo, pode tudo, cara. Roberto Augustus, por que você está usando o regulador de Maria Carla? É uma novela mexicana. Você tem que gravar em Tulum, meu. Tem que gravar no México. Ó, aí, diretor, fica a dica aí, ó. Fica a dica aí, ó. Novela mexicana. Mas, galera, não deixe de assistir, tá no nosso canal do YouTube. Então, pô, só jogar lá Dive for Fun no YouTube, vocês vão encontrar. Gabriel, fala pra galera curtir, fala pra galera se inscrever, tudo aquilo que você sabe dizer. Tem que falar. Não se esqueçam, galera, de curtir nosso canal, compartilhar, se inscrever e... colocar no sininho lá para receber as notificações. Isso é muito importante também, senão você não vai ficar nem sabendo que a gente colocou conteúdo novo. É isso aí. Maravilha. Maravilha, galera. Valeu, Edu. Obrigadão pela visita. Obrigado a vocês. Vamos fazer um brinde aqui no final aqui para encerrar com chave de ouro. Saúde. Vambora.